Você já se deparou com algo tão bizarro que nem conseguia imaginar qual é o seu propósito? Bom, os itens que essas pessoas encontraram eram tão estranhos que sua única opção era recorrer à internet para obter respostas. E as respostas que encontraram foram ainda mais estranhas do que o esperado. Número 20. Ossos desconcertantes. Quando um usuário do Reddit encontrou esses restos de animais peculiares, ele presumiu que deveria ser as garras ou a mão do esqueleto de algum mamífero estranho. Mas graças à base de usuários experientes do site, foi revelado que eles são, na verdade, dentes de carpa-capim. A carpa herbívora foi introduzida na América do Norte para controlar ervas daninhas aquáticas, que é para isso que servem esses grandes mastigadores. Mas aqui está a parte mais estranha. Ao contrário da maioria dos animais, a carpa-capim mantém os dentes na parte de trás da garganta, em vez de na frente. Portanto, mantém os dedos bem afastados. Número 19. Saquinhos intrigantes. Depois de deixar seu caminhão em um estacionamento, um homem descobriu esses saquinhos minúsculos que cheiravam fortemente a pétalas. Mas estes não eram os resquícios de fogos de artifício depois de um evento. Acontece que eles são uma tradição nativa americana chamada laços de oração. Eles são cheios de ervas aromáticas e tabaco, e são usados para transmitir desejos, gratidão e boas intenções. De todas as coisas que produzem odor que alguém pode deixar no capô do seu caminhão, essas são certamente uma das melhores. Mas quanto a quem foi o simpatizante ou quais eram suas intenções, nunca saberemos. Número 18. Símbolos estranhos. Esses dois símbolos ocultos assustadores foram pintados com spray na porta de uma garagem em um complexo de apartamentos em Austin, no Texas. Preocupado, um morador de um prédio de apartamentos perguntou na internet o que estava acontecendo. Acontece que os símbolos não são sinais de gangues ou grafite aleatórios. Eles são supostamente símbolos ou sigilos, usados por praticantes de magia. Para aqueles que acreditam no poder desses símbolos, aquele na porta preta destina-se a direcionar o dano de volta para o agressor. O que está na porta branca é uma enfermaria de banimento, para livrar um lugar de espíritos malignos. Quer você acredite ou não em uma dessas coisas, é certamente um achado assustador. Talvez seja melhor não sabermos de qual presença maligna o pintor desses símbolos estava tentando se livrar. Número 17. Mac Mistério. Um infeliz cliente do McDonald's mordeu um duplo quarteirão com queijo e descobriu que uma estranha substância azul tinha entrado em seu hambúrguer. O que é pior, ele provou antes de vê-lo, descrevendo seu sabor como distintamente químico. Os funcionários do McDonald's Online rapidamente identificaram a coisa azul como um pedaço das luvas usadas para manusear o hambúrguer. Não exatamente delicioso, mas provavelmente tão nutritivo quanto um hambúrguer sem luvas da rede de fast food. Número 16. Estrutura na floresta. Esta pequena estrutura estranha foi encontrada no meio de uma floresta na Alemanha, mas não é um banheiro externo pesado ou uma nave retrô. É um Splitterschutzsel, que soa como uma espécie de delicioso assado, mas na verdade é um abrigo antibombas para uma pessoa, construído durante a Segunda Guerra Mundial. Feitos de concreto reforçado, eles podem não ser muito confortáveis, mas salvaram inúmeras vidas de explosões de bombas e tiros leves. Número 15. Esfera do Além. Um viajante do Novo México encontrou esta esfera de metal de 46 centímetros de diâmetro no meio do deserto do Parque Nacional White Sands. Para confundir a maioria dos telespectadores, alguém acabou sugerindo que se tratava de lixo espacial, especificamente uma esfera de titânio. E isso não é apenas um pensamento extraterrestre. Esferas e meias esferas de metal são ocasionalmente encontradas em todo o mundo, tendo se soltado dos sistemas de controle de altitude das espaçonaves ou liberadas durante a decolagem. Certamente um achado bizarro, porém um dos mais legais até agora. Número 14. Tapete de teto. Essa intrigante instalação de teto foi vista em uma casa de fazenda de 1700, gerando um debate quanto ao seu propósito. Parece uma armadilha no estilo Esqueceram de Mim, mas na verdade é um ventilador de teto muito antigo, comum no sul dos Estados Unidos, onde os verões eram mais rigorosos. A corda seria puxada para movê-la para frente e para trás, resfriando as pessoas enquanto comiam e também mantendo as moscas longe da comida. Número 13. Decoração intrigante. Quando um usuário do Reddit compartilhou essa imagem da estranha coloração preta que estava por todas as paredes do albergue em que ele estava hospedado, ele se perguntou qual poderia ser a causa. Uma escolha de decoração gótica? Não, muito pior. É um sinal de infestação de cupins grave. Mais especificamente, a decoração na verdade são tubos de lama de cupins dentro das paredes, que não são tratáveis por fumigação. Boa sorte naquele albergue, amigo. Número 12. Pedras caídas. Essas pedras, comumente encontradas em todo o Egito, podem parecer pão mofado, mas são muito mais do que aparentam.
Essas pedras azuladas são, na verdade, de origem alienígena. Elas não vêm desse planeta. Chegaram como parte de um meteorito muito maior. E os cientistas acreditam que foram forjados no espaço, antes mesmo do nosso Sol existir. Número 11. Jarra bizarra. Enquanto um cidadão honesto estava limpando lixo ao longo da estrada, eles foram recompensados por seu serviço comunitário com a infelicidade de encontrar isso. É uma jarra cheia de cascos de cavalo. Poderia ser propriedade extraviada de alguma bruxa que precisa para um ritual? Talvez um amuleto de boa sorte incomum. Pode ser. Ou, igualmente provável, alguém pode estar tentando fazer sua própria cola. Alguns marceneiros ainda usam a boa e velha cola animal que você pode fazer fervendo cascos em uma panela. Nem é preciso dizer que essa é a maneira menos vegana de colar 2 pedaços de madeira. Ninguém sabe ao certo se esse é realmente o propósito desse estranho achado, mas coube a mim compartilhar com você de qualquer forma. Número 10. Sobras. Um usuário do Reddit encontrou essa corrente de aparência orgânica de origem misteriosa enquanto cortava grama. Como você pode perceber pela expressão em seu rosto, ele não tem ideia do que seja essa coisa, a não ser a aparência nojenta. Mas a verdade provável é bem mais chocante. Pode ser a tuba uterina de uma cobra, carregada de ovos. Pelo jeito, a cobra foi capturada por uma ave de rapina ou algum outro predador, que então rasgou a pobre cobra para comer. Provavelmente saiu voando com a cobra, enquanto a tuba de ovo caiu ou foi deixada para trás, em um voo de fuga mais leve. Caramba, natureza! Número 9. Medicamento digital. Este frasco de oxicodona foi encontrado na floresta, o que teria sido estranho bastante, se também não contivesse algum tipo de dispositivo eletrônico entre alguns comprimidos quebrados. De qualquer forma, a internet apareceu, explicando que se trata de uma chamada garrafa de isca, usada para pegar ladrões de produtos farmacêuticos. As farmácias os colocam entre as garrafas reais, onde podem ser roubados, e sua localização pode ser rastreada pela polícia. Este pode ter sido abandonado por um ladrão que percebeu a estratégia e conseguiu escapar. Ou talvez eles apenas tiveram muita dificuldade em engolir a placa de circuito. Número 8. Refeição infeliz. Outro cliente infeliz do McDonald's ficou confuso e alarmado depois de encontrar este pequeno objeto pontudo em seu hambúrguer. Eles estavam certos em se preocupar, porque quase engoliram a ponta da agulha de uma caneta de insulina. O cliente insatisfeito foi ao hospital para um check-up após o incidente, que foi notícia internacional. De alguma forma, não acho que um milkshake de graça seria o bastante para compensar esse erro. Número 7. Tartaruga humana. Em uma viagem ao Japão, um homem se deparou com essa exibição bizarra, retratando um homem ilustrado que se retirou para o conforto de sua caixa torácica enorme. Incapaz de ler japonês, o único texto que o autor da postagem original conseguia ler era o inglês, que dizia simplesmente como fazer uma tartaruga humana. A explicação não é menos estranha. É uma promoção de vitrine para um dos livros do artista japonês Satoshi Kawasaki, sobre como os humanos seriam com estruturas de ossos de vários animais. Cobre todas as áreas, de flamingos a cavalos e até pássaros, cada um mais perturbador que o outro. Número 6. Bola de penas. Essa bola de penas caiu do céu no jardim de um casal de Idaho, que só ficava mais perplexo quanto mais de perto olhava. O exterior parece um pássaro perfeitamente esférico, enquanto o interior parece nojentamente carnudo, e está cheio do que a internet identificou como ovos de mosca. Então, o que diabos é essa coisa? Bom, quando pássaros predadores como falcões se preparam para comer aves de rapina, às vezes eles arrancam pedaços de penas de uma vez. Às vezes a pele também é arrancada no processo. Sob certas condições, essa pele pode se formar em uma bola à medida que seca e puxa as penas para dentro. O que resta é a estranha bola de penas e pele que você vê aqui. Acho que vou pular o almoço de hoje. Número 5. Alienígena aquático. Este estranho objeto parecido com as maracas perdidas de um extraterrestre foi encontrado durante uma viagem de caiaque ao longo do rio Mississippi. O estranho e colorido é, na verdade, uma colônia de Phylactolaemata bryozoa, um animal musgo que geralmente se forma na água salgada. Provavelmente encontrou seu caminho para o rio Mississippi de água doce ao entrar por afluentes, antes de se juntar ao grupo de caiaque. Pode emitir uma sensação como se uma boca pudesse aparecer de repente e arrancar sua mão, mas na realidade eles são inofensivos, apenas parecem estranhos. Número 4. Rosto de dentes. Esse rosto muito assustador, feito de dentes, foi encontrado em uma loja. Os vendedores não sabiam de onde veio, mas o comprador mandou inspecionar um dentista que confirmou. Era feito de dentes humanos adultos. Para saber o porquê, o comprador recorreu à internet. A teoria mais provável é que ele foi criado por um dentista ou estudante entediado, que tinha uma dentadura de acrílico sobressalente, alguns restos de dentes e muito tempo livre.
E o pior é que esse tipo de coisa é uma cura para o tédio bastante comum no mundo odontológico. Certamente não gostaria que o dentista fizesse coisas assim com meus dentes do siso removidos. Estilo serial killer. Número 3. Monstro marinho. Quando um homem foi pescar nas Filipinas, ele ficou chocado ao pegar essa coisa horrível. Com a ajuda do Reddit, ele finalmente descobriu que era uma espécie de verme de cerdas, ou poliqueta. Se você encontrar um, evite tocar nas cerdas finas a todo custo, pois elas ficarão presas em sua pele como fibra de vidro, fazendo com que pareça que está pegando fogo. Agora que você sabe, provavelmente é melhor jogar qualquer uma dessas coisas que você encontrou de volta na água imediatamente. Número 2. Cérebro marinho. Essa criatura estranha, parecida com um cérebro, não era o que a pessoa que publicou a imagem queria tirar de sua gaiola de lagostim a 130 pés do fundo do mar. Obviamente não é um lagostim para começar. Na verdade, é um monte de anêmonas do mar fechadas, que ocasionalmente se reúnem em protuberâncias carnudas como essas. Embora não seja exatamente um prato popular no Ocidente, em países como a Coreia do Sul, certas espécies de anêmonas são consumidas. Então talvez esse cara não deva estar muito desapontado com sua captura aqui, mesmo que pareça algo saído de um filme do John Carpenter. Número 1. Pesadelo peludo. Essa criatura, que parece ser nativa do inferno e de pesadelos humanos, foi encontrada em uma cadeira de gramado de um usuário do Reddit. Felizmente para eles, não foi enviado de outra dimensão para inaugurar uma era de caos e insanidade. Era apenas uma lesma macaco, e é completamente inofensiva para humanos. Mas lesmas macacos não são macacos, nem lesmas. Elas são a forma larval da mariposa bruxa, que crescem e se tornam mariposas de aparência bastante normal. Então, tente não julgar as mariposas bruxas durante sua fase estranha de crescimento. Poxa, imagine se essa fosse a sua foto do anuário escolar. E você, foi capaz de identificar alguma dessas coisas estranhas antes de mim? Qual é a coisa mais estranha que você já descobriu? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!